vamos à prédica de hoje, abrindo o livro de Versos na página 134, verso 926. Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myo Renge Kyo Gokyo Kani. Ao se esforçar na prática da fé, fazendo do sofrimento a alegria, dificuldades tornar-se-ão acúmulo de virtudes para um bodhisattva. Ao se esforçar na prática da fé, fazendo do sofrimento a alegria, dificuldades tornar-se-ão acúmulo de virtudes para um bodhisattva. É o ensinamento do grande mestre Nissen Shonin, que nos ensina que é possível sim, pela prática, o esforço na prática da fé, transformar sofrimento em virtude, em algo que vai alegrar a todos. Essa é a dica que o grande mestre Nissen Shonin nos dá na primeira parte, na parte superior do verso. Ao se esforçar na prática da fé, fazendo do sofrimento alegria, é uma afirmação, quer dizer que é possível sim. Mas depende de como nós vamos passar por isso. Se eu simplesmente passar por isso, para saciar o meu ego, porque eu não estou contente, ai que dor, ai que sofrimento, eu passo um, vem outro, e vem outro mais forte ainda, a gente vai sentir sempre como uma pancada atrás da outra. E vai acabar se perguntando, por que tanto? Por que só eu? Ao invés disso, se atuar como um bodhisattva, um ser altruísta, um verdadeiro devoto, ao passar por esses sofrimentos, sempre sentindo, eu estou passando por isso, mas com a força do Dharma sagrado, por fim isso vai me fortalecer. Por fim eu vou transformar tudo isso que eu estou passando em adubo, em virtude, e se transformarão em bênção. É assim a vida de um bodhisattva. E um bodhisattva é um ser que almeja a qualquer custo e nunca desiste de caminhar rumo à iluminação. Essa palavra bodhisattva, em sânscrito, bodhisattva, a gente nem traduz mais, né? A gente já, aqui no templo, aprende dessa forma mesmo. Tem muitas palavras que viraram português, por que não mais essa também? Né? Bodhisattva ou bodhisattva. Causa a essência excedente da iluminação transmitida pelo Jogyo Bodhisattva ou bodhisattva. É um ser altamente altruísta, né, que mais ao pé da letra, de acordo com a concepção ocidental, seria um ser salvador. Não é nem santo. Santo nessa concepção ainda está fraquinho. Está acima do santo e um passo atrás do Buda. Só não se transforma em Buda porque ele pensa, não posso deixar as outras pessoas para trás. Enquanto não conduzir a todos, eu renuncio à minha própria iluminação. Ou seja, é alguém realmente notável, primordial, e que desenvolve por si só a capacidade de, ao passo que sofre, acaba sendo perseguido e odiado, ainda assim ele consegue transformar isso em virtudes e bênçãos. Mas como ele é capaz disso? Como isso é possível? Vamos a uma citação do grande mestre Nissen Shonin. Goshinani, com medo no coração é difícil salvar as pessoas. Com medo no coração é difícil salvar as pessoas. E assim foi dito. Temos fé, temos vontade, até que temos determinação. Mas isso, paralelamente com muito receio, medo, falta de coragem, falta de convicção, acaba desfazendo toda aquela parte boa que nós temos. Vale sim, mas vai tão devagar que o sofrimento acaba aumentando mais do que o seu ganho de virtudes. Nessa balança de virtude e desvirtude, karma positivo, karma negativo, é preciso que eu
consiga fazer com que a virtude desponte um pouco mais. E com receio e medo de fazer aquilo que eu sei que eu posso fazer, que eu devo fazer, não consegue. Como assim medo? Toda vez que eu vou fazer alguma coisa boa, muitas coisas ruins acontecem. Até mesmo nas relações, muitas vezes quando a gente sente a vontade, não, vou lá pedir desculpa agora eu vou reatar. Agora, bem naquele dia, vem o contrário. Puxa, acontece o quê? Bom, agora eu não vou fazer mais mesmo. Eu ia fazer isso para você agora que eu não faço mais. Espera aí, cadê a determinação? Já desanimou? Foi tão fraquinha assim? Existem 4 formas de nós eliminarmos e combatermos esse tipo de medo, de receio e retração. É um trecho que consta no 28º capítulo do Sutra Lotus. São 4 itens, né, que constam como aprendizado, né? Ter a convicção de que será protegido por Buda, né? Semear e cultivar a origem das virtudes, ser determinado a avançar rumo à iluminação e despertar o sentimento de salvar as pessoas. Tem que cumprir esses 4 itens aqui. Ter a convicção de que será protegido por Buda. Eu vou fazer algo que eu sei que eu tenho que fazer, que eu desejo fazer. Mas muitas vezes antes mesmo de fazer, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Espera aí. Você acredita ou não? Você está com o pé atrás? Acaba se tornando um tipo de medo. Medo de quê? Se já está sofrendo. O risco que pode acontecer é de sofrer mais ainda. E se não quer sofrer mais ainda, vamos lá. Seguir os ensinamentos e colocar em prática o semear e cultivar da origem das virtudes. A fé. A prática da fé. Elimina o karma negativo e semeia as virtudes. E, em hipótese alguma, deixar de procurar avançar no seu caminho rumo à iluminação. E o 4º item é o indiscutível. Despertar o sentimento de salvar as pessoas. Pode ser que não sejamos um Maha Bodhisattva, mas pelo menos imitar a gente pode. Buscar seguir esses passos, nós podemos sim. Vamos a mais uma citação do grande mestre Nissen Shonin. Goshinani Bosatsu é o ser que aprecia salvar as pessoas. Por isso, contenta-se ao sofrer perseguição e ódio. Bosatsu é o ser que aprecia salvar as pessoas. Por isso, contenta-se ao sofrer perseguição e ódio. E assim foi dito. Como assim? Contenta-se ao sofrer perseguição e ódio? Tem que saber entender isso. É o que foi transmitido no começo. Em nome de que eu passarei por isso? Se for em prol do Dharma, pelo aprimoramento da minha prática da fé, para poder acumular virtudes, se for por esse sentimento, oba, eu não queria, estou sofrendo por isso, mas vou superar isso ao passo que transformarei isso em virtudes, fonte de virtudes. Não vou deixar isso fazer eu sucumbir, esmorecer. Isso não vai me enfraquecer, seja qual for o tipo de perseguição ou ódio pelo qual possamos passar. O grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, quando passou pelo seu pior momento da vida, o grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, quando ele foi posto à decapitação, bom, é um grande bodhisattva, né? E o samurai estava lá com a espada assim, ó, pronto para degolar ele. O que ele disse? Clemência. Não, né? Se o meu humilde pescoço for rolar em prol do Dharma, será a maior alegria da minha vida. Tem que ser um bodhisattva para falar isso, né? Geralmente só de ver, opa, não,
Pô, pensa melhor, dá um tempo aí não. Se o meu humilde pescoço e vida for rolar em prol do Dharma, será a maior alegria da minha vida. Esse pequeno sofrimento pelo qual eu passo, comparado com a imensa alegria que deverei receber do Buda primordial pela virtude de ter praticado a fé corretamente, será como um pequeno sofrimento dessa vida passageira. Passamos por momentos difíceis, sim, mas como devemos passar é o que nós aprendemos pela prática da fé, sempre nos esforçando cada vez mais, né? Sempre com essa determinação, com essa convicção, estaremos transformando uma situação dolorosa numa situação verdadeira de acúmulo de virtudes. No Sutra Lotus consta a origem dessa palavra virtudes, que consta no verso como Shakuru Itoku. 12º capítulo do Sutra Lotus. Eu, ao contemplar a imagem do nobre Buda, identifico que por incalculáveis kalpas passou por árduas e difíceis práticas, acumulando méritos e virtudes e, em sua busca da iluminação, jamais descansou em sua vida. Assim foi dito. Consta no 12º capítulo do Sutra Lotus como uma declaração dos notáveis discípulos em relação à nobre figura do Buda. Vendo o nobre mestre, sentimos, identificamos pelas que a sua pessoa passou por incalculáveis kalpas, são incalculáveis anos, bilênios de sofrimentos, ascetismo, dificuldades e superações. Por isso, ele aproveitou todas essas ocasiões e transformou elas em méritos, em virtudes, nunca descansando jamais em sua caminhada rumo à iluminação. É algo que a gente pode muito bem, né, do nosso tamanho, a nossa maneira, com a devida intensidade, buscar trilhar também. Isso significa a prática ascética, algo que eu não penso, eu sei que eu tenho que fazer, eu não questiono. É orar, propagar, zelar, aprender, se esforçar a todo custo. Nessa caminhada, todas as nossas atividades se transformarão em virtudes e bênçãos. É isso que transmite esse ensinamento do grande mestre Nissen Shonin. Vamos reabrir o livro de versos na página 134, verso 926. Yuen Gokyo Kani. Ao se esforçar na prática da fé, fazendo do sofrimento a alegria, dificuldades tornar-se-ão acúmulo de virtudes para um Bodhisattva. Ao se esforçar na prática da fé, fazendo do sofrimento a alegria, dificuldades tornar-se-ão acúmulo de virtudes para um Bodhisattva. Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myo Horen Geikyo Namu Myo Horen Geikyo Namu Myo Horen Geikyo Namu Myo